Sejam bem-vindos ao canal Doug.Física, eu sou o professor Douglas Oliveira e essa é a nossa sexta aula do nosso curso de Física 4. A gente vai falar hoje sobre refração e interfaces esféricas. E se esse é o primeiro vídeo que você está vendo dessa série de vídeos aqui, a gente está utilizando o livro do Halliday como guia, aqui eu estou seguindo a ordem do livro do Halliday. Nessa aula a gente está no capítulo 34, é a parte 2 do capítulo 34, isso quer dizer que a aula 6 foi a parte 1 do capítulo 34, que a gente viu espelhos esféricos e espelhos planos. Nessa parte 2 a gente vai ver refração e interfaces esféricas e vai ter também uma parte 3 que a gente vai falar sobre lentes delgadas. Sendo bem mais específico na aula de hoje, então refração e interfaces esféricas, a gente vai ver interface convexa, interface côncava e interface plana. A aula de hoje tem que prestar bastante atenção e se você não assistiu a parte 1, eu recomendo fortemente que você faça. Por quê? Quando a gente está trabalhando com espelhos esféricos, a gente tem uma convenção de sinal. A gente diz que a imagem vai ser positiva se ela for do lado de cá do espelho e negativa se for do lado de lá. Já quando a gente está falando de refração e interfaces esféricas, muda. O I vai ser positivo do lado de lá. Não entendeu nada? É por isso que tem que assistir a aula aqui. Então minha recomendação é o seguinte, assiste lá a parte 1, depois vem para a parte 2, que eu vou fazer um paralelo entre as duas aulas para você entender exatamente onde que está essa diferença. Porque se você só assiste aquela aula ou só essa aula aqui, a física é bem parecida, tem equações que são parecidas e o tratamento é semelhante. Só que tem uma diferença de sinais, uma diferença na convenção de sinais que vai fazer você se confundir se você não souber exatamente onde está a diferença. Então, nessa aula de hoje, eu vou explicar, obviamente, né, refração e interfaces esféricas, mas eu vou fazer esse paralelo em relação aos espelhos esféricos, para que você não erre essa diferença de sinal. Ah, mas por que simplesmente não desinverte essa convenção de sinais? Não sei, não fui eu que fiz, estou só seguindo a convenção padrão aí para explicar aí para gente como é que funciona essa formação de imagens. Então, não é culpa minha, não fui eu que fiz essa convenção de sinais. Então, começando a nossa aula aqui, a primeira coisa é a gente entender qual é a diferença entre a aula de hoje e a aula anterior. Então, vamos lá. Número 2, interfaces esféricas. Interfaces esféricas. E aí, na aula anterior, na parte 1, aula número 5, vamos colocar aqui antes, a gente trabalhou com espelhos esféricos. Espelhos esféricos. As principais diferenças eu vou deixar em vermelho, tá? Para a gente não se perder. Então aqui a gente viu espelhos esféricos. Vamos relembrar. Vamos pegar, por exemplo, aqui um espelho convexo. E aí coloca aqui os 3 tracinhos para dizer qual é o lado de dentro e o lado de fora. Aí vinha... Esse convexo é um exemplo ruim nesse momento. Vou pegar espelho côncavo. E aí a gente tinha aqui, vinha luz, batia, vinha para cá, por exemplo, batia a luz, vinha para cá e formava a imagem. Lembra disso? É isso que a gente viu. O que eu quero perguntar para vocês? Qual é o fenômeno físico que está me ajudando na formação de imagens aqui? Tem um monte de respostas possíveis, né? Mas é que eu quero que você vê é que aqui ó, a gente tem o fenômeno chamado de reflexão. Lembra disso? Reflexão. Então a gente tem aqui a reflexão ajudava a gente a formar imagens nos espelhos esféricos, que vai ser diferente do que a gente vai ter agora. Agora a gente vai ter interfaces esféricas. Então interfaces esféricas. Nas interfaces esféricas eu vou ter que a luz vai atravessar a interface. Então, já adiantando aqui um pouquinho, vamos supor que seja assim, minha interface, a luz vai bater e vai atravessar. E se ela está atravessando, qual que é o nome do fenômeno que está acontecendo aqui? É reflexão? Não é reflexão. Agora é refração. Refração. A gente viu reflexão e refração, acho que na aula 3 talvez, eu não lembro exatamente qual era o número, mas a gente teve uma aula só sobre reflexão e refração, a gente viu lá a lei de Snell para a gente entender exatamente a diferença entre elas. Se você não lembra, reflexão e refração, volta lá. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora? Na aula anterior, a gente viu formação de imagens por reflexão e agora a gente vai ver formação de imagens por refração. Então, vai entrar aqui o índice de refração, vão ter que ser 2 meios diferentes com índices de refrações diferentes para a gente conseguir formar a nossa imagem. Então, a primeira diferença entre os espelhos e as interfaces é que quando a gente tem interface, a gente está trabalhando
com a refração em vez da reflexão. Só para fazer um desenho representativo do que a gente vai ver na aula de hoje, vamos imaginar que aqui é uma superfície, por exemplo, o chão, e eu vou desenhar uma gotinha aqui de água. Espera aí. Tá aqui, ó. Essa aqui é a minha gotinha de água. Imagina que é uma calota perfeita, tá? Não consigo desenhar muito bem. Então, esse aqui vamos dizer que é uma gota de água. O que vai acontecer aqui se eu colocar um objeto aqui em cima, tá? Só para a gente entender. O objeto aqui é uma distância P da interface. Aí vai vir a luz, vai bater na minha interface e ela vai sofrer refração, né? Vamos supor que o índice de refração da água aqui é maior do que do outro meio, que é verdade se for ar e água, né? Aí vem, por exemplo, mais um raio, vamos só desenhar 2. Ele vem aqui, ó, e se cruza aqui. E aí você sabe que aqui tem a formação de uma imagem, não é isso? Então, o que a gente tem aqui? Vamos comparar com o título da aula de hoje. A gente tem refração. Então, a gente está estudando a refração aqui, ó, né? Refração que está acontecendo aqui. Refração. E essa refração está acontecendo aonde? Numa interface esférica. Essa aqui é uma interface esférica. Ah, mas a esfera não está completa, né? Para ela estar completa, ela precisava desse pedacinho aqui. Não tem problema. Da mesma maneira que a gente viu na aula anterior de espelhos, que os espelhos esféricos a gente não pegava a esfera completa, a gente cortava um pedacinho da esfera para pegar nosso espelho. Da mesma maneira pode acontecer aqui. É uma superfície esférica, não precisa estar a esfera completa, pode ser só um pedaço da esfera, mas essa interface aqui ela tem que ser um pedaço, uma esfera, né? Essa interface. Então, essa é a nossa interface esférica. E aí depende, né? Uma curiosidade aqui, acho que você estuda isso na química. Esse ângulo aqui ele é o chamado ângulo de contato, ele depende se o seu líquido, vamos imaginar que é água, se a água gosta dessa superfície ou não. Se a água não gosta da superfície, ela vai tentar ter o mínimo possível de contato com a superfície. Ela vai ficar assim, ó. Agora, se a sua água gosta da superfície, ela vai tentar ficar em contato o máximo possível. Aí ela vai ficar assim. Depende se essa superfície ela gosta do líquido ou não, né? A gente aprende isso em outros termos, mas é uma maneira de você pensar se gosta ou não, e aí vai ser traduzido isso em termos de energia. Mas enfim, ambos os casos, na verdade, esses 3 casos são interfaces esféricas. Para todos eles funciona isso que a gente está fazendo. A gente vai fazer algumas aproximações aqui para a gente desenhar sempre o mesmo esquema, para sempre a gente colocar. Hoje vai ter o raio da esfera, vai ter o eixo central, então a gente vai ter nosso esqueminha aqui para desenhar nossas interfaces esféricas. Então, no Halliday, eu estou seguindo o Halliday, e nos outros livros também, né, o Surrey e o Tipler, eu acho que eles tratam da mesma maneira. Essa aqui é a minha interface esférica, e aí a gente considera que para cá é infinito. Eu já explico por quê, ó. Para cá ele vai ser infinito, assim, ó. Aqui para cá é infinito. Por que é infinito para cá? Como se fosse um pedacinho da água e para cá a água inteira, como se fosse uma gotinha em cima de um lago, né? Como se fosse água tudo aqui para baixo. Por que a gente está fazendo isso? Porque se a gente tiver, por exemplo, que essa interface termina, aí a gente vai ter uma lente, né? A gente vai ter 2 superfícies de refração. Ó, a gente vai ter uma refração aqui e uma outra refração aqui. E aí já muda um pouco a nossa análise. A gente quer fazer a análise mais simples, que é uma interface só. Por isso que a gente considera que para cá, para a direita, vai ser infinito. Para a gente ter uma refração só uma interface para trabalhar. Esqueci de mostrar umas figurinhas aqui para a gente. Onde que vai aparecer isso aqui que a gente está fazendo, né? Vai aparecer, por exemplo, para a gente formar uma imagem aqui, ó, numa gota de água, né? Que foi o exemplo que eu tinha dado ali em cima. Aqui é um pouquinho diferente do que a gente vai ver de fato, porque ela não é infinita, tá? Não é infinito para os dois lados. É infinito, a luz vem, bate na água, forma, tem a refração e aí vem para a gente. Então é um pouquinho diferente porque é uma esfera, são 2 interfaces. Mas é o começo do que a gente vai aprender. O outro que, aí sim, é exatamente o que a gente vai fazer aqui, é, por exemplo, quando você tem um objeto dentro de outro material. Por exemplo, aqui tem um mosquito, deixa eu aumentar aqui. Esse é o mosquito que ele está preso no âmbar. O âmbar é tipo, não é uma seiva, gente, é uma melequinha que sai das árvores, e aí ela cristaliza, pode estar falando os termos completamente errados, tem que chamar o pirula para falar isso correto.
fossiliza talvez a seiva da árvore, aí forma esse negócio que a gente chama de âmbar aqui. E eventualmente alguma coisa fica presa e fica relativamente bem conservada, a gente consegue estudar. Essa é a premissa do filme do Jurassic Park, o primeiro. Qual que era a premissa deles? É que o mosquito vai lá, pica o dinossauro, aí fica sangue do dinossauro aqui na barriga do mosquito, e aí eventualmente um desses mosquitos fica preso aí no âmbar e aí sobrevive, não sobrevive, né? Ele preserva esse material nos dias de hoje. Aí você pega o DNA do sangue e cria o seu dinossauro. Mas isso tinha um problema na vida real, porque isso existe de fato, tá? Acontece do mosquito tá dentro do âmbar e ter o sangue do dinossauro, isso é real, mas o DNA que está dentro desse sangue ele já degradou, então você já não tem essa informação. Depois de tanto tempo o DNA já foi embora, né? Mas essa era a premissa do Jurassic Park. Mas o que tem a ver com a aula de hoje? Que se a gente tem um objeto que está dentro aqui, ó, vamos imaginar que isso aqui é uma esfera. A gente tem um objeto que está dentro aí do âmbar, esse âmbar é esférico, a gente vai estudar essa formação dessa imagem. Será que se não tivesse o âmbar a gente estaria vendo um mosquito do mesmo tamanho? Não estaria, a gente vai ver essa diferença. Outro aqui que talvez te atraia um pouco mais é quando a gente tem interfaces esféricas, né? E aí o exemplo da piscina, se a gente olha em relação a onde não tem água e onde tem água, que tem uma interfaces diferentes, e aí a gente vê que tem essa distorção da imagem, aí a gente vai aprender por que isso acontece. Então essa é a ideia dessas interfaces. Mas se isso não te atraiu, lembra que esse é o comecinho para a aula de lentes. E aí lente é para quem usa óculos, aí é câmera fotográfica, telescópio, assim por diante, lentes super importantes. Então a interface é uma refração só, se fosse lentes aí seriam duas, por isso que primeiro a gente vê as interfaces e depois as lentes. Mas vamos colocar as características aqui do nosso esquema sempre quando a gente estiver trabalhando com essas interfaces. A primeira coisa é eu colocar o eixo central aqui. Está aqui o eixo central, que é essa linha reta que faz 90 graus aqui com a interface, né? Esse aqui é o eixo central. Eixo central. Que mais que eu tenho aqui no meu... né, nessa minha interface? Eu vou ter o meio 1, que vai ter, vamos chamar de N1. E eu vou ter o meio 2, que vai ter o índice de refração N2. Depois eu vou escrever tudo bonitinho. Primeiro eu vou só colocar as coisas aqui. Então aqui vai ser o meio 1 e aqui vai ser o meio 2. O meio 2, esse aqui é uma interface esférica. Se eu completo a esfera aqui, ó, vamos supor que eu completasse a esfera, eu ia ver que tem o centro da esfera aqui, né? Esse centro da esfera, vamos colocar ele, por exemplo, aqui. Opa, aqui, né? Tem que ser bem no meio. Ficou ruim, mas vocês entenderam. Bom, deixa eu melhorar aqui. Tem aqui o centro da esfera, que eu vou chamar de Czão. Está aqui o centro da esfera. Esse centro da esfera, ele está a uma distância, que é o raio da esfera da interface, né? Igual todas as esferas. O raio da esfera liga a superfície ao centro da esfera. Então, essa aqui é uma propriedade da minha interface. Vamos apagar aqui. Mas é daí que vem o C, como se a gente estivesse analisando a esfera inteira. E daí, se você define o C, você define o R, né? Se eu colocar um objeto, vamos supor que eu coloquei um objeto aqui. O objeto, vamos chamar ele de O. E esse objeto ele está a uma distância P da minha interface. Depois eu vou escrever tudo e vou recapitular, então não se preocupe. E aí vem a luz do nosso objeto. E vamos supor que ele forma uma imagem aqui, ó, por exemplo. Ó. Aqui. Então vamos pegar outra cor. Que cor sobrou? Laranja, né? Então aqui vai ser o I, que vai ser da imagem. E essa distância aqui a gente vai chamar de... Na verdade, essa que vai ser... O I vai ser a distância, né? Na posição em si. Então o I é a distância. Esses são os elementos que eu tenho na minha interface esférica. Vamos escrever um por um aqui, só para a gente não se perder. Então esse O vai ser o nosso objeto. São vários elementos, mas se você já viu espelhos, você vai tirar de letra. Esse P é a distância entre o objeto e a interface. Distância entre o objeto e a interface. O que mais que apareceu aqui para a gente? O I, né? O I é a distância
entre a imagem, e a interface. Estou tentando escrever rápido, aí a letra fica ruim. A gente também tem o Czão, que é o nosso centro de curvatura. Centro de curvatura. A gente tem também o R, que é o raio de curvatura. Raio de curvatura. Lembrando, se você sabe o C, você sabe o R. A gente aí tem o N1, que é o índice de refração do meio 1. Índice de refração do meio 1. E a gente tem o N2, que é o índice de refração do meio 2. Índice de refração. Parece muita coisa, mas não é. Do meio 2. É bem parecido com a parte de espelhos e também é bem parecido com a parte de lentes que a gente vai ver depois, na próxima aula. Então é mais ou menos sempre as mesmas coisas, estou só escrevendo aqui pra gente. E aí vem a primeira diferença, na verdade não a primeira, né? Mas uma diferença importante que a gente tem em relação aos espelhos. Vamos fazer aqui um nosso esqueminha aqui, ó. Cadê o nosso esqueminha? Vamos fazer o esquema. Desenhar nosso eixo central. Aqui é o meu material. Tudo aqui, né? Então tá aqui eu fiz o esqueminha. Vamos supor aqui, ó, que o objeto provavelmente vai estar desse lado, né? O que pode mudar é essa minha interface. A interface pode estar para lá, mas a gente já vai ver o que isso quer dizer. Mas o que vai mudar aqui, ó? Desse lado é imagem virtual. Imagem virtual. Virtula não, né? Virtual. Já recapitulo. Virtual. Desse lado aqui, ó, é imagem virtual. E desse lado é imagem real. Imagem real. Se você lembra dos espelhos esféricos, era exatamente o oposto. Nos espelhos, se você tinha, por exemplo, o espelho assim, se a imagem se formava desse lado, ela era real. Se era desse lado, ela era virtual. Então, o objeto está aqui, ó, se a imagem se formava do mesmo lado que o objeto, ela era real, e do lado oposto era virtual. Agora, para interfaces esféricas é o contrário. Se a imagem se forma do mesmo lado que o objeto, ela é virtual, e se ela se forma do lado oposto do objeto, aí a gente diz que ela é real. E se a imagem é virtual, o I é negativo, mesma coisa, mesma regra de antes. I é negativo e desse lado o I é positivo. E também desse lado o R é negativo e se o centro, né, o centro de curvatura, o centro da esfera está desse lado, o R vai ser negativo e se estiver desse lado o R vai ser positivo, que é o contrário do que acontecia aqui com espelhos esféricos. Então cuidado que inverteu agora de que lado que é a imagem virtual e de que lado que é a imagem real. Então vamos colocar aqui, ó, importante, vou escrever, ó, de vermelho bem grande. Essa aqui é a primeira fonte de confusão que a gente pode ter. Ao contrário dos espelhos esféricos, as imagens reais são formadas do lado oposto ao objeto. Lado oposto do objeto. E é claro, né, que imagens virtuais são do mesmo lado, né? Mas aqui anota esse aviso para você não se perder aí e não errar o sinal. Essa é a primeira fonte de erro de sinal. Que às vezes a imagem se forma desse lado aqui
Aí você lembra de espelho e fala, a imagem é real, mas nesse caso, para a interface, a imagem é virtual. Vamos diferenciar agora interfaces convexas de côncavas. Então, vamos lá. Interface convexa. Só tem uma equaçãozinha aqui, então é tranquilo, viu? Interface convexa. Tem duas opções principais. A primeira é essa que a gente já vem fazendo há muito tempo. Então, tá aqui. É essa que eu desenhei todas até agora eram assim, né? Depende, essa classificação vai depender de onde está o nosso objeto, mas geralmente a gente coloca o objeto aqui na esquerda, né? Objeto na esquerda, e aí nesse caso o R é positivo, né? Porque, ó, se a gente fechar aqui a esfera, a gente vai ver, ó, se a gente fechar essa esfera, a gente ia ver que o centro da esfera está desse lado de cá. E desse lado de cá é o lado real, ó, R positivo desse lado de cá, então R é positivo. Mas essa não é a única maneira de eu ter uma interface convexa, porque o meu objeto ele pode estar preso, igual o âmbar lá do mosquito. Você vê que os mosquitos eles vêm aí atrapalhando desde a época dos dinossauros, né? Então vamos supor que está o objeto aqui. E aí, essa também é chamada de interface convexa. E aí, se você for completar e ver o raio, de que lado que deu o raio? Do lado de cá, do lado da direita. E esse lado da direita a gente chama do quê? Positivo, né? Então aqui é assim que você define se o R é positivo ou se é negativo. É só você ver para onde completa a sua esfera. Então o objeto pode estar preso aqui, ó, dentro da água, ou dentro do âmbar, dentro do vidro, do que quer que seja, né? E aqui depende dessa interface como ela é desenhada. Então essas duas opções para a gente ter interface convexa e a gente também pode ter interface côncava. Interface côncava. Côncava. Tem acento aqui, né? Deixa eu fazer assim. Na interface côncava eu também vou ter duas opções, bem parecido com essa, só vai trocar a interface. Ó. Primeira delas, tá bem ruim esse desenho, vou fazer de novo. Cadê aqui? Aqui. Agora tá para cá. O nosso meio 2. E aí vamos colocar o objeto aqui. Sempre coloca o objeto perto do eixo central, porque as aproximações que a gente faz, elas valem só para quando o objeto está próximo ao eixo central. Nesse caso, o R é positivo ou negativo. Como é que você faz? Qual que é a dica? Completa ele aqui, ó, né? Completa ele aqui, você consegue perceber que está para o lado esquerdo e para o lado esquerdo o R é negativo, não é isso? E a última opção também é o meu objeto dentro aqui do meu outro meio. E aí, aqui, ó, ele está dentro desse outro meio, só que compara as superfícies aqui como elas são diferentes, né? Tá aqui o eixo central, então tá aqui o meu objeto, ele está preso aqui dentro igual era aqui, só que mudou a interface. Acho que podia colocar assim, né, para ficar mais parecido. E nesse caso, o R é positivo ou é negativo? Ó, vamos completar aqui, ó, completei a esfera. Para onde que vai ser o centro da esfera? Para a esquerda. E para a esquerda o quê? É negativo, né? Então R é negativo. Então essas são as 4 opções que eu tenho, né? Eu só tenho 4 opções. Acho que não tem mais nenhuma além dessas. Essas são as 4 opções. E aí talvez você fique em confusão para saber denominar essas superfícies, né? Porque se você pensar, essa aqui, ó, é exatamente igual a essa, você só girou. Como que eu sei que ela é côncava ou convexa, né? Porque depende do lado que eu olho. A dica é... Escrevi aqui, dica. Dica. O nome da interface. O nome da interface. É dado pelo... O que eu escrevi errado aqui? É dado pelo o que o objeto vê. O objeto vê, entre aspas, né? Porque o objeto não vê. Então vamos lá. O nome da interface é dado pelo que o objeto vê. Deve ter algum erro de português aqui. Vamos pensar aqui, ó. O objeto aqui, o que ele vê? Ele vê uma interface assim, ó. Essa interface a gente chama de convexa, né?
Agora está aqui o objeto. Que interface que ele vê? Essa interface aqui. Como é que é essa interface? Assim, né? Então, convexa também. E esse objeto, ele vê o quê? Ele vê aqui, ó. Então, é côncavo. Nesse lado aqui também, vê assim, côncavo. Então, você vai do objeto, indo da direção, de onde está o objeto, em direção à interface, e aí você define se é convexo ou côncavo. Essa é a dica que eu dou para vocês, para que você consiga nomear ele corretamente, e aí você tem os sinais, se é positivo ou negativo, e é isso que, basicamente é isso que você precisa fazer nessa sessão aí do Halliday. Vamos para a nossa única equação da aula de hoje. É bem tranquilo essa parte aqui, é só se você pegar esse esquema aqui de sinais, essa parte aqui é uma questão que é praticamente de graça, porque é bem tranquila, viu? Na verdade, essa parte de lentes em si é tranquila. Então aqui, ó, vou fazer devagar para ficar bonito. Para raios que fazem ângulos pequenos com eixo central, pequenos com o eixo central. Então por isso que eu falei que o objeto tem que ficar perto aqui do eixo central. Senão a equação ela não fica muito boa. Ela vale, mas a aproximação vai ter um erro maior. Quanto mais longe, mais o erro. N1 mais P igual a N2 sobre I, que vai ser igual a N2 menos N1 sobre R. É essa equação só que a gente tem. Vamos aprender a trabalhar com ela. Então é essa equação que a gente tem, que conecta os índices de refração com a posição da imagem, posição do objeto e o raio de curvatura da minha esfera. Essa é a equação principal, acho que é a única que a gente tem, que a gente vai trabalhar aqui de novidade, né? Essa é a única que a gente vai trabalhar de novidade para a gente. Então anota ela aí no cantinho e dá uma circulada, para você saber que ela é importante. Mas é isso, se você anotou, não sei se o professor quer que você decore as equações ou não, eu particularmente não, então é só saber trabalhar com essa equação, só tem ela. Vamos fazer um exemplo. Vamos pegar uma gota de água. Daqui. Essa gota de água, eu vou falar para vocês que ela tem um raio de 1 centímetro. Então o raio dela aqui é 1 centímetro, né? Essa distância aqui é 1 centímetro. Opa, ficou torto. Essa distância aqui é 1 centímetro até o centro. Vamos imaginar que esse aqui é o centro. Esse aqui é a distância, o raio. Vamos dizer que o índice de refração é água, né? Então o índice de refração do meio 2 é 1,33. Lembra que o índice de refração não tem unidade. Esse aqui é o N2. Esse aqui é o meu N1. Esse aqui é ar. Qual que é o índice de refração? O índice de refração do ar é aproximadamente igual a 1, né? A gente sempre usa 1 para o ar. Muda algumas casas lá para frente só, mas a gente aproxima para 1, o índice de refração do ar. E aí eu coloco o meu objeto aqui em cima, né? O objeto aqui, eu vou dizer que a distância dele até a gota de água vai ser de 20 centímetros. Lembra que nessa parte de ótica a gente usa bastante centímetros, mas no sistema internacional deveria ser metros, tá? Então dá para a gente trabalhar com centímetros porque tudo está em centímetros, mas cuidado, a rigor seria melhor trabalhar em metros. Eu quero saber qual é a posição da imagem. Esse é o meu objetivo aqui. Quero saber qual é a posição da imagem. Então vamos lá. Estou falando de uma interface esférica, não é isso? Interface esférica vale essa equaçãozinha aqui que a gente acabou de ver. É esse o nosso objetivo. Vou repetir ela aqui. N1 sobre P mais N2 sobre 1 igual a N2 menos N1 sobre R. Repetir a equaçãozinha aqui. Quando você tem uma equação que você tem várias incógnitas ou várias coisas diferentes aqui na sua equação, o que eu sempre recomendo é você circular o que você não sabe para você entender o que você tem que fazer. Então vamos analisar um por um aqui. Eu sei o valor do N1? Eu sei, né? Que é 1. Eu sei o valor do N2? Sei que é 1,33. Eu sei o valor de P? Sei que ele é 20 centímetros.
Eu sei o valor de N2 e de N1 e eu sei o valor de R, que é 1 centímetro, só não sei o valor de I. Então, se eu isolar o I dessa equação, eu encontro o valor, a distância entre a imagem e a minha interface, que era exatamente o que eu queria. Só para a gente não errar aqui, vamos pensar. O R, ele é positivo ou ele é negativo? Porque a gente coloca o raio da esfera, o raio é sempre positivo, mas a nossa análise aqui de interface, ele pode ser positivo ou pode ser negativo, né? O raio nessa nossa análise aqui. Positivo ou negativo? Lembra que eu falei? Se a esfera, o centro da esfera fica do lado oposto do objeto, ou seja, se a gente traçasse uma reta aqui, ó, né? Você veria que esse é o lado do objeto e esse é o lado do lado oposto. Como ele fica do lado oposto, o sinal é positivo, né? Se você quiser, você pode colocar um maisinho aqui para ficar bem evidente que é positivo. Nessas partes de ótica, o Rayleigh, quando ele não coloca o sinal, ele quer dizer que ele não sabe se é positivo ou negativo, né? Mas nesse caso é positivo, então vamos colocar o sinalzinho de mais. Aqui, a rigor, matematicamente, você isola o I e substitui. É isso, né? Nessa parte aqui de ótica, geralmente os números eles dão bonitinhos. E aí fica um pouco mais fácil se você substituir os valores antes. Mas essa é só uma exceção à regra. A regra é você primeiro isolar e depois substituir os valores. Aqui, se eu substituir os valores, geralmente fica um pouco mais fácil. Mas é uma exceção bem da exceção mesmo. Então, por exemplo, N1 é 1, né? O P é 20. O N2 é 1,33. O I, não sei. O N2 é 1,33. O N1 é 1. O R é 1 também. Como está tudo em centímetros, a minha resposta vai dar em centímetros. Então, aqui vai ficar 1 sobre 20 mais 1,33 sobre I igual a 0,33, não é isso? Sobre 1. Só porque para trabalhar com a fração vai ficar um pouco mais fácil. Vou jogar 1 sobre 20 para o outro lado. Vai ficar assim, ó, 1,33 sobre I igual a 0,33 sobre 1 menos 1 sobre 20. Quero que o denominador fique o mesmo dos dois lados. Bem fácil, né? Só multiplicar por 20 em cima e embaixo o termo da esquerda. E aí ele vai ficar 1,33 sobre I igual a 6,6 dividido por 20 menos 1 sobre 20. Então, vai ser que 1,33 sobre I igual a 5,6 sobre 20. Como eu só tenho um termo dos dois lados, eu posso inverter. Então, vai ficar I sobre 1,33. Estou fazendo bem passo a passo, que eu sei que muitas pessoas têm dificuldade quando trabalham com frações, tá? Passo o 1,33 multiplicando, então vai ficar aqui I vai ser igual a 1,33 vezes 20 dividido por 5,6. Vamos fazer essa conta aqui só para conferir quanto que dá. Eu já tinha feito a conta. Se você fizer essa conta aqui e jogar na calculadora, você vai encontrar mais 4,7 centímetros. O que a gente encontrou? A gente encontrou que a imagem vai ser formada a 4,7 centímetros. Então, se a gente pegasse aqui, ó, ficaria aqui embaixo, né? 4,7 centímetros. Então, a gente percebe que, na verdade, a imagem nem vai se formar aqui dentro, né? Porque já acabou a gota de água. Mas se a gente imaginasse como iria acontecer, seria tipo assim, ó. Vem para cá, aí vai para cá, vem para cá, aí vai para cá. Ó. E aí demora um pouquinho, eles não se cruzaram ainda, então ele não vai se cruzar dentro da água. Só se cruzaria se a gente fizer igual aos nossos esquemas, né? Que geralmente a gente coloca aqui para cá é infinito, ó. Para cá é infinito, então é como se fosse aqui infinito de água. E aí, de fato, ele se cruzaria. E aí ele se cruza aqui e a gente sabe que essa distância... É o que seria aqui, né, Douglas? Aí seria aqui os 4,7 centímetros. Até aqui. Isso aqui seria 4,7 centímetros. Entenderam qual que é a ideia? Mas nesse caso não vai chegar a formar a imagem, né? Porque precisaria que a gota de água fosse maior. Então é 4,7 centímetros. Vamos supor que de fato aqui ó, é igual os nossos exemplos, que o lado é infinito. É esse exemplo aqui, só que é infinito. Se fosse nesse caso, o I é igual a 4,7 centímetros. O que mais a gente sabe? Imagem real ou virtual? Real, né? Imagem real, sinal positivo, imagem real.
O que mais que a gente sabe? Ela é real, então ela é invertida. Ainda vale o que a gente viu para formação de imagens. Ela é invertida e ela vai ser do lado oposto, né? Vai se formar do lado oposto. Do lado oposto. Então essa vai ser a minha imagem. Só estou trabalhando com essa equaçãozinha aqui. Para continuar trabalhando com essa equação, vamos fazer um exercício aqui do Halliday. Espera aí. Cadê? Separei aqui pra gente. Vamos fazer um exercício aqui do Halliday, que é esse aqui. Deixa eu deixar esse aqui do lado. Esse aqui é o... Vou só fazer o 32, tá? O primeiro dessa série aqui. Só pra gente usar de novo essa equação. Superfícies refratores esféricas, é o 32 do capítulo 34. Volume 4, 10ª edição. Um objeto O está no eixo central de uma superfície refratora esférica. Para cada problema, a tabela, que é essa tabela aqui, mostra o índice de refração N1 do meio em que se encontra o objeto. Letra A. Peraí. O que acontece aqui? Essa tabela tem um monte de coisa. Mostra o N1, o N2, o P, o R, o I, se é real ou virtual e de que lado está. A gente tem que completar a tabela. É isso, mais fácil da gente imaginar. Então ele fala pra gente aqui que o raio é positivo. Se o raio é positivo, a gente sabe que vai ser esse caso aqui, ó, né? Esse caso ou esse caso aqui, ó. São essas as duas opções que eu tenho. A resposta daria exatamente na mesma. O efeito é o mesmo. Como o efeito é o mesmo, a gente vai utilizar essa daqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. É isso, né? Vamos pegar esse como se fosse esse exemplo aqui, no 32. Essa é a minha interface esférica. O que ele diz aqui pra gente? Ó, ele fala pra gente que o N1 igual a 1. N1 igual a 1. O N2 é igual a 1,5. Então, de novo, repetindo, ele te dá vários dados e ele quer que você complete o que você não tem. Ele te diz que a posição do objeto aqui, esse P, é igual a 10 centímetros, está em centímetros, né? Ele fala que o R é mais 30, então o raio é tipo aqui, ó, igual a mais 30. Ó. Tá vendo que ele dá o sinal explicitamente. Se ele não te desse sinal explicitamente, você tinha que encontrar o sinal, mas ele te dá o sinal explicitamente. Então, basicamente, ele dá as mesmas coisas do problema anterior que a gente tinha, só muda os dados. Quero mostrar para vocês como é fácil. E aí a gente tem a nossa equaçãozinha aqui, que é a única equação que a gente vai utilizar. N1 sobre P mais N2 sobre I vai ser igual a N2 menos N1 sobre R. Então, essa é a equação que a gente vai utilizar. Vamos ver o que a gente tem e o que a gente não tem. De novo, se a gente analisar, a gente tem tudo menos o valor do I para esse aqui. Ó, se fosse 33, aí mudaria, não sabia o valor do R. Então, eu não sei o valor do I. É exatamente igual ao problema anterior. Vamos substituir os valores, porque nesse caso aqui vai ser bem fácil a gente trabalhar. Se a gente substituir os valores primeiro, mas dá para você isolar da mesma, tá? Então, N1 é 1. O P ele vai ser 10, o N2 é 1,5, o I eu não sei quanto que é, o N2 é 1,5, o N1 é 1 e o R é 30. Então isso aqui vai dar para a gente 1 sobre 10 mais 1,5 sobre I é igual a 0,5 sobre 30. Vou passar o 1 sobre 10 para o outro lado. Acho que tem poucos exercícios desse tipo no Halliday. A maior parte deles é desse estilão mesmo aqui, tá? Vamos passar agora o 1 sobre 10 para o outro lado. Então vai ficar 1 sobre 5 sobre I igual a 0,5 sobre 30 menos 1 sobre 10. Quero que seja o mesmo denominador dos dois lados. Vou multiplicar por 3 em cima e embaixo aqui. Aí vai ficar 1 sobre 5, 1,5 sobre I igual a 0,5 sobre 30 menos 3 sobre 30. Então vai ficar 1,5 sobre I igual a menos 2,5 sobre 30. Vou inverter os lados. Vai ficar I
sobre 1,5 igual a menos 30 sobre 2,5. Passa 1,5 multiplicando e igual a menos 1,5 vezes 30 dividido por 2,5. Isso aqui vai ser a mesma coisa que menos 45 dividido por 2,5, que é a mesma coisa aqui, menos 450 dividido por 25. Dá para dividir por 5 em cima e embaixo, vai ficar igual a menos 90 dividido por 5. 90 dividido por 5, quanto que é, gente? 90 dividido por 5 é 18? Menos 18 centímetros, se eu não errei nenhuma conta. Então a resposta é menos 18 centímetros. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer para a gente que, nesse caso, a imagem ela vai se formar do lado esquerdo aqui, né? A imagem vai se formar do lado esquerdo. Como que isso poderia acontecer na prática? Vamos pensar como isso poderia acontecer na prática. Vem o raio aqui. Aqui. E aí ele dá uma encurvada. Só que ele não dá uma encurvada. Vou colocar mais próximo, só para a gente entender o que poderia ter acontecido. Ó. Vem o raio aqui. Para cá. E aí ele joga um pouquinho para dentro, mas ele não joga tanto para dentro. O suficiente para os raios se cruzarem. Cadê? Tá, ficou ruim. Não vai dar para entender se eu fizer assim. Vou ter que colocar mais próximo ainda, para ficar bem fácil de entender como que isso poderia acontecer. Tá aqui. Aí ele vem para cá o raio, né? E aí, como a gente tem a refração aqui maior, a gente vai ter que ele vai fazendo assim, ó. Vem para cá. Assim. E aí você vê que eles não vão se cruzar desse lado aqui, do lado real. Eles vão se cruzar do lado virtual para cá, ó. Tá vendo? Pode ser que eles se cruzem aqui só. Então a imagem se cruzou do lado virtual. Então a imagem nesse caso é virtual, esse é o valor do I, já achamos aqui. Ela é virtual, ela vai ser não invertida, né? Porque ela é virtual. Invertida. E ela vai ficar do mesmo lado, né? Mesmo lado. Então, se a gente quiser completar a tabelinha, ó, I vai ser igual a menos 18 centímetros, não esquece da unidade. Ela vai ser virtual e ela vai estar do mesmo lado. É isso que a gente encontrou nesse exercício número 32. Vamos seguir um pouquinho adiante? Vamos agora fazer um exemplo de outro livro. Esse exemplo aqui é legal. Esse exemplo aqui eu achei que fez falta ele não estar no Halliday. Esse aqui é do livro do Survey. Esse aqui é um exemplo do livro do Survey, na verdade. Vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui, ó, tem uma moedinha que tá, é igual se fosse um mosquito no âmbar, né? Esse aqui, ó, você tem a moedinha que tá no meio aqui, ó, do âmbar. Vamos supor, é vidro, no caso era vidro, né? É vidro? É vidro. O índice de refração aqui do N1, vamos anotar, o N1 vai ser igual a 1,5. O N2 vai ser igual a 1, que é o ar, né? O que está acontecendo aqui, ó? Coloco uma moedinha dentro de uma esfera de vidro e aí eu quero ver fazer as contas e mostrar que, em vez de eu enxergar ela na posição dela, que seria 2 centímetros, ó, ela está 2 centímetros da nossa interface, eu quero mostrar que eu vou enxergar ela como se ela estivesse mais próxima da interface. O Survey aqui usa Q, eu vou utilizar I, né? I, que é o nosso símbolozinho, por isso que mudou. Esse aqui é o Survey, é o exercício, o exemplo 26-37. Exemplo 26 do capítulo 37, se eu não me engano. Pode ser, não sei se está anotado corretamente. Mas é o livro do Survey, é um exemplo muito legal para a gente fazer. Então o que está acontecendo? No nosso esquema, a gente tem aquele exemplo aqui, ó. Aqui. Aí a gente tem o nosso eixo central aqui. Tá aqui o eixo central. Vamos colocar aqui o centro do espelho. E aí ele fala que essa distância aqui, ó, vai ser igual a 3 centímetros. Ele coloca o objeto a 2 centímetros. Ele coloca o objeto aqui dentro. Aqui tem o objeto. Isso aqui são 2 centímetros. Então, P vai ser igual a 2 centímetros. E o que eu quero saber? Eu quero saber o I, qual vai ser o valor do I. Esse é o meu objetivo, sabendo que o índice de refração N1 é 1,5 e o índice de refração 2 é 1,0.
esse é o meu objetivo. Aqui a gente não tinha feito nenhum em que o objeto está dentro do âmbar, né? Por isso que isso é legal. Vamos utilizar a nossa equaçãozinha aqui, N1 sobre P mais N2 sobre I igual a N2 menos N1 sobre R. Vamos circular o que a gente não sabe, ó, eu sei os índices de refração, sei o P, sei o R, sei tudo, só não sei o valor do I. Primeiro, antes de a gente começar a resolver, vamos conferir se o sinal está correto. O sinal do R está correto ou não está? Ele é 3 centímetros ou ele é menos 3 centímetros? Olha aí a pegadinha, né? O R ele é igual a 3 centímetros ou menos 3 centímetros. Lembra, para interfaces esféricas, esse lado de cá que é o positivo e esse lado de cá que é o negativo. Como o raio, olha só, se eu completasse aqui a esfera, mas já tem o centro aqui, né? Como o centro da esfera está desse lado, ó, fica bem fácil de ver, o centro da esfera está desse lado, vai ser negativo, né? Essa aqui é uma superfície côncava, lembra, ó, o objeto está olhando uma superfície côncava. Então, o R é menos 3, cuidado aí para você não se perder, tá aí uma fonte de erro também. Então, o N1 é igual a 1,5, o P é igual a 2. Ah, mas o P não é negativo? Não, a posição do objeto é sempre positiva, tá? Ele sempre vai estar desse lado, não tem como o objeto estar do lado da imagem, não faz sentido, né? O objeto ele sempre está para cá, o valor de P é sempre positivo. O N2 é 1, o I é o que eu quero saber, então aqui vai ficar 1,5 menos 1, dividido por menos 3, não esquece o sinal, cuidado com o sinal aí. Então aqui vai ficar 1,5 sobre 2 mais 1,0 sobre I igual a menos 0,5 dividido por menos 3. De novo aí, cuidado com os sinais. Vou passar isso aqui para o outro lado, esse termo vai ficar lá para o outro lado, então vai ficar 1 sobre I. Menos com menos dá mais, então 0,5 sobre 3 menos 1,5 sobre 2. Eu preciso que fique o mesmo denominador, então aqui um múltiplo comum que eu consigo perceber fácil é 6. Então vou multiplicar aqui por 2 em cima e embaixo e aqui por 3 em cima e embaixo. Então vai ficar 1 sobre I igual a 1 sobre 6 menos 4,5 sobre 6. Ou seja, 1 sobre I vai ser igual a menos 3,5 sobre 6. Invertendo os lados, eu vou ter que ir, invertendo, jogando que está embaixo para cima, como eu tenho um termo só de cada lado. Menos 6 sobre 3,5. E isso aqui vai dar para a gente aproximadamente, o I vai ser aproximadamente igual a menos 1,71 centímetros. 71 centímetros. Então, olha aí a nossa análise aqui, ó. Eu encontrei que o I é negativo, então o I é virtual. Lembra que aqui para a esquerda que é o lado virtual, então a imagem virtual está aqui. Já sabia que ia ser virtual, porque os raios não se cruzam no mundo real. Então por isso que tem o sinal negativo. 1,71. Lembra que a moeda estava 2 centímetros. Agora a imagem está 1,71 centímetros. Então a gente vai ver mais próximo aqui do que se estivesse no centro. Isso é real, né? Isso aqui a gente só está traduzindo a realidade para a gente. Um exercíciozinho bem legal. Então, quando a gente vê o mosquito aqui no âmbar, a gente vai ver ele mais próximo do que ele realmente está. Se a gente fosse cavar, vamos supor que você... eu quero cavar aqui. E aí você acha, ele está aqui pertinho. Aí você vai cavando, você vai ver que está cada vez mais longe. Por quê? Por causa dessa interface esférica aí que a gente tem. Vamos mudar de assunto aqui. Número 3, que é o último da aula de hoje. Interfaces planas. Interfaces planas. E aqui já é super aplicado, é a mesma equação de antes. Cadê aqui? Mas é mais fácil ainda, na realidade, né? Vamos pegar um exemplo aqui também do Surrey, que ele trata isso com a gente das interfaces planas, que é muito mais fácil, ó. Vamos supor que eu estou querendo observar um peixe lá no aquário. Estou querendo observar um peixe lá no aquário. E aí, lembrando que isso aqui é P e isso aqui é I, né? Cuidado aí. Só troca os índices que eu peguei de outro livro. Estou querendo observar o peixe de cima para baixo e é bem parecido com a ideia ali do âmbar. Onde é que eu vou ver esse peixe? Será que eu vou ver ele na mesma profundidade? Será que eu vou ver numa profundidade menor? Vamos supor que eu estou querendo caçar o peixe.
lá caçar o peixe, eu vou atirar a flecha nesse ponto, só que o peixe não está nesse ponto, o peixe está aqui. Então a formação da imagem vai ficar um pouquinho para cima, é isso que a gente vai mostrar. Vamos começar com a nossa equação? Ah, mas essa equação aqui que a gente viu, ela é só... aqui é ar, né? Aqui é água. Essa equação que a gente viu, ela é só para interfaces esféricas. Aqui é mais. Mas já vou mostrar para vocês a malandragem matemática que a gente vai usar aqui. N2 menos N1 sobre R. Então essa é a minha superfície. Vamos supor que é uma superfície esférica. Qual é o raio dessa esfera aqui? Ah, mas eu não estou vendo o raio, porque é um plano. O plano nada mais é que a superfície de uma esfera de raio infinito. Então o R aqui ele vai para infinito. E N2 menos N1 dividido por um número muito grande, isso quer dizer que esse termo inteiro aqui vai para zero. Então quando eu tenho uma interface plana, esse termo aqui inteiro vai para zero porque o raio é muito grande, né? Uma superfície plana você pode dizer que o raio é muito grande. É a ideia da Terra plana. A gente vê a Terra plana porque o raio é muito grande. Como o raio da Terra é muito grande, parece dar a impressão para a gente que a Terra é plana. Essa é a ideia. E aí, como o R é muito grande, esse termo inteiro vai para zero. Então, para as interfaces planas, eu vou ter que N1 sobre P mais N2 sobre I é igual a zero. Ah, então uma segunda equação para a gente decorar? Não precisa, né, gente? Não precisa. É só você lembrar desse truquezinho matemático, aí você só tem uma equação. Se é plano, você sabe que o raio é infinito. Geralmente, a gente vai querer a posição da imagem, então vamos isolar o I. Então, vai ser N2 sobre I igual a menos N1 sobre P, invertendo, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. I sobre N2 igual a menos P sobre N1, ou seja, I vai ser igual a menos N2 sobre N1 vezes o P. Isolamos a equaçãozinha, não precisa decorar, é super fácil a gente perceber que isso é verdade, né? Só fazer a continha aqui e a gente só tem uma equação para a gente lembrar. No nosso exemplo ali, eu tenho que I vai ser igual a menos o N2. Ah, olha só, cuidado, hein? O N2 é o N do segundo meio, não é o N de baixo, né? Aqui estava fácil a gente perceber porque a gente é da esquerda para a direita igual a gente sempre faz. Geralmente a gente vai também de cima para baixo, mas nesse caso a gente está indo de baixo para cima, né? A gente está indo de baixo para cima. Então, N1... ele vai ser o N da água, né? O N2 vai ser o N do ar, então vai ser 1. O N2 é 1, o N1 é 1,33 e o P vai ser igual, não diz aqui, né, o valor do P, mas vamos supor que seja, só para utilizar o mesmo valor, 30 centímetros. Vamos dizer que o P é igual a 30 centímetros. P é igual a 30 centímetros. Vezes 30, isso aqui vai dar para a gente menos 30 dividido por 1,33, que vai ser aproximadamente menos 22,5 centímetros. Então você percebe que essa distância vai ser menor, o I vai ser menor do que P. A imagem vai ser virtual. Tem o sinal negativo aqui. A imagem virtual ela está do mesmo lado que o objeto, e aí esse é o nosso critério para ser negativo ou positivo, né? Diferente dos espelhos esféricos. Então está aqui 22,5 e a gente vê ele mais próximo do que de fato ele está. A gente tem essa ilusão por conta dessa diferença, por conta da refração que acontece nessas interfaces que têm índice de refração diferente. Vamos fazer o último de hoje. O último de hoje, você vê como a interface plana é facinho, né? O último de hoje é esse aqui, Esse aqui. Esse aqui da piscina, vamos entender por que isso acontece, por que a piscina fica dessa maneira. Então, vamos imaginar aqui, vamos simplificar o nosso desenho. Vamos supor que essa aqui é uma piscina, tem a água aqui da piscina. E aí a pessoa está aqui com a cabeça para fora. Igual esse cara aí que eu não conheço, cara. Peguei essa imagem da internet. Tá aqui, só para a gente tentar entender. Vamos supor que a distância aqui é 1 metro. 1 metro. O índice de refração da água vai ser igual a 1,33. Estou deixando sem dizer se é N1 ou N2 para a gente conseguir perceber. E você está aqui de fora olhando a pessoa. E aqui é o outro N, que é do ar, que é 1,0.
Primeiro, qual que é o N1 e qual é o N2? O N1 é da onde está saindo o raio de luz. O raio de luz está saindo aqui. Então esse é o N1 e esse aqui é o N2. Esse é o N1, esse é o N2. O que a gente pode reparar? Ó? A cabeça dele está aqui a 1 metro, né? Metro. Como aqui eu não tenho refração, posso imaginar que isso aqui não tem, né? Só uma borda infinita. Como eu não tenho o outro meio, aqui é sempre o mesmo meio, que é ar, a pessoa aqui vai ver a cabeça a 1 metro, exatamente a 1 metro, porque eu não tenho essa diferença de refração aí. Agora, os raios que saem do corpo da pessoa, vamos supor aqui, ó, eles vão passar por uma interface plana, né? Que é o caso que a gente tinha visto agora há pouco do peixinho. Então, essa aqui é como se fosse uma superfície esférica em que o raio de curvatura é infinito. E a gente deduziu que a imagem, nesse caso, vai ser igual a menos N2 sobre N1. Da onde que vem isso? Só da gente perceber que como a interface é plana, o raio é infinito. Vem daqui, né? Como a interface é plana... Ah, mas não vem interface. A interface é esse negócio aqui, ó, né? A interface aqui, ó. É o vidro aqui, ó, né? Que separa os dois. Ah, mas não tem que levar em consideração o vidro? Não, nesse caso não. Não vamos levar em consideração o vidro. Será que o vidro faria diferença, gente? Não faria porque você tem duas, né? Plano de um lado e plano do outro. Aqui seria uma lente com os dois lados planos, aí você não tem a mudança na direção dos raios de luz. Que é plano dos dois lados. Tá aqui o N2, o N1, aqui o P. Só a gente substituir os valores, vai ser menos 1,0 dividido por 1,33 vezes a distância P, que é 1 metro, né? Então, se você fizer essa conta, isso aqui vai dar para a gente menos 0,75 centímetros. Se eu não errei nada, né? Menos 0,75 metros, né? Estou usando em metros aqui, cuidado. Em vez de centímetros, estou usando metros. Então, aqui é 1 metro. É isso, né? 1 dividido por 1,33 é aproximadamente 0,75. E aí a gente descobre que a imagem vai ser virtual e ela vai estar sendo formada aqui, ó, a 75 centímetros do vidro. Então, quando você está olhando aqui, ó, de fora, o que você vai ver? Cadê aqui, ó? Você vai ver a cabeça da pessoa aqui, a 1 metro, né? 1 metro. E você vai ver o corpo da pessoa mais para cá, a 75 centímetros. Que é exatamente o que a gente está vendo aqui, ó. É por isso que você vê separado, né? O corpo da pessoa separado aqui da cabeça. Tá meio diferente aqui porque você não está olhando em linha reta, você está olhando de lado para você conseguir perceber a diferença, né? Porque se você olhasse aqui daqui, em linha reta, eles iam estar alinhados, você só ia ver um pouquinho maior o corpo do que a cabeça da pessoa. Mas se você vai indo para o lado, vamos supor que essa pessoa está vindo em direção a mim aqui, ela vai começar vendo na diagonal e aí ela vai ver essa separação igual a gente tem aqui. Essa é a ideia. Refração em interfaces esféricas, só tem uma equaçãozinha, então não se desespere, é relativamente tranquilo. A equação você faz tudo, é só saber trabalhar, cuidado com os sinais que mudam em relação a espelho, e é isso.